Olá, meus amigos. Acabei um atendimento agora e, por conta desse atendimento, gerou um conflito de ideias e eu vim trazer para vocês. Uma pessoa com uma lesão no joelho pode fazer qualquer tipo de atividade física, ou melhor, exercício de fortalecimento na academia? Qualquer um? Quem tem problema no joelho. Para saber mais, curte aqui o nosso canal, dá um likezinho, me segue, me faça perguntas, para que eu possa trazer mais novidades, mais ideias, mais dúvidas para vocês, tá? E o que acontece? Estava tratando um paciente agora, ele tem uma condromalácia patelar, uma lesão fêmuro-patelar, né? E ele está fazendo uma atividade física na academia. Legal, o objetivo é fortalecer, mas biomecanicamente, para o problema de joelho ou quadril, não é indicado. É totalmente contraindicado. Vou explicar. Cadeira abdutora é contraindicado totalmente para quem tem problema no joelho. Principalmente quem tem uma condromalácia patelar, uma lesão fêmuro-patelar, uma lesão do cântaro posterolateral do joelho, uma lesão meniscal, onde você tem um arranjo biomecânico de estresse constante, uma destruição, uma degeneração de uma estrutura nobre de dentro do joelho. Então, em determinadas angulações, você aumenta a pressão no joelho. Agora, tu imagina, você que tem uma lesão X, dentre essas que eu falei, você precisa ter um alinhamento de quê? Tíbia e fêmur, um encaixe perfeito, para você não ter um aumento de atrito, aumento de desgaste cartilaginoso, condral, um desgaste ou um estresse ligamentar, porque você já tem uma degeneração, você já tem um estresse, uma inflamação, um aumento de líquido naquela articulação. E se você faz um exercício onde você estimula um movimento anti-anatômico, ou melhor, um movimento que vai aumentar o estresse articular. Vamos lá. Como normalmente é uma cadeira abdutora? A pessoa senta, né, uma angulação mais ou menos de 90 graus de quadril, né, 90 graus de quadril. A maioria dos aparelhos, você está em 90 graus também de joelho. Então você tem um ângulo de 90 graus, a maioria dos aparelhos, no joelho e 90 graus de quadril. Vamos lá. Se eu vou fortalecer um músculo abdutor, e aí nesse caso vou falar do tensor da fáscia lata, onde ele é um abdutor e também é um rotador externo, né? Ele vai fazer uma rotação também externa, mas ele é potencialmente, ele é primordial na abdução. Então se eu ficar sentadinho ali, a cadeira abdutora já começa a dificultar uma coisa. O tensor da fáscia lata ele é um músculo biarticular. Então ele atravessa a articulação do quadril e ele atravessa a articulação do joelho. Pois bem, se eu boto as duas articulações a 90 graus, eu já começo a colocar aquele músculo em relaxamento. Então, para início de torque, de ganho de força, ele já parte de um relaxamento das duas cabeças dele. Beleza. Só que quando você coloca ele a 90 graus, ele se posterioriza um pouco. Então, o que acontece? Uma das funções dele, que é rotador, fica inibido por causa da posição. Então, é um músculo que já começa a trabalhar de uma forma não 100% eficaz. 90 graus. Então, o que acontece? Se eu quero fazer um fortalecimento, usar esse músculo para fazer um fortalecimento da estrutura joelho, eu já começo a perder um pouco da eficiência. Mas não vem muito ao caso esse posicionamento e esse músculo. Ele é um abdutor. Aí vamos lá. Se eu coloco a 90 graus, eu tenho um potente rotador externo, que é o piriforme. O piriforme, quando você bota a angulação a 90 graus, ele se transforma de um rotador externo, ele anterioriza, então ele vira um rotador interno. Então eu tenho um músculo que é rotador externo, que é o tensor da fáscia lata, e eu tenho um potente rotador externo piriforme que estão perdendo função ou tendo função contrária. Eu vou chegar no porquê do joelho. Beleza. Aí eu tenho um grande músculo. Beleza. Um músculo potente que tem umas funções específicas e maravilhosas para quem? Quem tem problema de quadril, principalmente de joelho, que é o glúteo médio. O glúteo médio eu posso dividir em duas partes.
eu divido ele em parte medial anterior e medial posterior. Tá? O medial posterior é um rotador externo. Medial anterior, ele é um abdutor. Se eu boto a 90 graus, eu anulo a função rotador da parte posterior. Ele vira só um abdutor. E o do anterior, que é um abdutor, ele vira o quê? Um rotador interno. Então eu transformei funções musculares específicas e potentes que vão dar estabilidade de balanço do quadril e mais de estrutura para o joelho, porque eu peguei uma estrutura muscular que vai estar alinhando juntamente com os adutores a estabilidade do joelho. Eu comecei a fortalecer, a dar um estímulo neurológico, né? A gente vai ficar arquivando aquele movimento, o músculo vai arquivar aquele movimento, que ele roda ao contrário, que ele tem função contrária, eu tenho função inibida. Então eu começo a dar funções novas para ele, porque no exercício físico você faz repetições, essas repetições são arquivadas e o músculo ganha potência naquele movimento. Então se eu peguei um músculo potente e mudei as funções dele e exercitei ele, estimulei ele, ele vai ter funções diferentes. O que vai acontecer com esse joelho? Se eu pego músculos que têm função de abrir e eu começo a estimular ele para fechar, por causa de posicionamento angular, aquele joelho vai começar a ter muito músculo puxando ele para dentro. Então eu vou estimular o quê? O valgo dinâmico. Já viu aquelas pessoas que às vezes estão paradas, o joelho certinho, perninha reta, mas quando ela anda, o joelho começa a fazer assim? Ela vai andando, aí vai fazendo assim. Quando ela corre, ela não corre assim, ela corre assim. Valgo dinâmico. Isso é um problemaço para o joelho. Tá? Então, se eu começo a fortalecer musculaturas e angulações que mudam a sua estrutura correta para manter um equilíbrio muscular, musculatura interna, musculatura externa, musculatura interna, se eu começo a pegar esses músculos externos e dar funções internas, rodando a coxa, rodando o fêmur para dentro, em vez dele rodar para fora, eu começo a prejudicar o estresse articular do joelho. Certo? Então o que acontece? Eu tenho uma lesão no joelho, vou para a academia e fico lá 90 graus só abrindo. Isso está completamente errado para a lesão. Tá? Biomecanicamente eu vou aumentar o estresse articular do joelho. Então o que eu tenho que fazer? Conversar com o professor de educação física, orientação do fisioterapeuta, para quê? Para mudar o tipo de exercício. Ele tem que fazer um movimento de abdução com rotação. Para quê? Para os músculos rotacionais que são abdutores terem as funções perfeitas, 100% eficazes, porque senão eu aumento o estresse em valgo dinâmico e aumento o estresse da articulação. Então, esse paciente ele é um atleta, tá? Ele é um corredor que fortalecendo, não via resultados. Então, o que acontece? O joelho dele doía, ele é paciente novo aqui, e fomos identificando que qual atividade física estava atrasando a recuperação ou prejudicando a recuperação dele. Então nós chegamos a uma conclusão que a cadeira abdutora, desta forma, não tem função para ele, na verdade é prejudicial para a reabilitação do joelho dele. Agora, se você quer ir para a academia sem problema nenhum no joelho e fazer uma atividade para estimular aquela musculatura, é outra coisa. Isso vem ao caso de quem tem uma lesão no joelho. Voltando a repetir, quem tem uma lesão fêmuro-patelar, você não tem que ter o joelho para dentro, nem o joelho para fora, você tem que alinhar o joelho o melhor possível, você não tem que ter músculos empurrando o joelho para dentro, né? Senão você vai aumentar o estresse, vai ter um desgaste maior lateral, você vai ter uma compressão meniscal e menisco lateral de corno anterior, você vai ter uma rotação de cruzado anterior, então você vai ter um mecanismo lesivo, entendeu? Então se você tem uma condromalácia patelar, se você tem uma lesão fêmuro-patelar, um desgaste, vai ter aumento de atrito fêmuro na patela, se você tem um problema de ligamento colateral medial, ele vai estar esgarçado, porque o joelho vai estar abrindo para dentro, vai estar sempre estimulando para dentro, rotação interna, rotação e a adução. Então, você vai aumentar o estímulo para dentro. Agora, se você está numa academia para ganhar massa muscular, estímulo sem problema no joelho ou quadril, tranquilo, os exercícios são adequados para determinadas funções. Para quem tem lesão no joelho, principalmente fêmuro-patelar, né,
Menisco, então, nossa senhora, por favor, converse com o professor lá, fala, dialoga com ele biomecanicamente, esses músculos vão mudar de função, vão trabalhar, vão perder funções, vão trabalhar funções diferentes e vão simplesmente estimular o valgo dinâmico. E o valgo dinâmico é um estresse absurdo para quem tem problema no joelho. Tá? Então eu trouxe essa dica, resolvi fazer esse vídeo aqui para trazer essas informações. Tá? Essas são informações que já estão sendo usadas, sendo vistas há bastante tempo, e eu participei de um curso sensacional, com grandes professores, com grandes fisioterapeutas do Brasil e do mundo, e assim, eles trabalham dessa forma e ganham muitos resultados, e eu também estou trabalhando assim, estou vendo como muda os resultados dos meus pacientes em relação a olhar a forma da atividade física, a biomecânica funcional e a biomecânica estrutural, a biomecânica que eu estou impondo naquele momento. Então, existe a biomecânica do paciente que chega e a biomecânica que eu quero que ele saia. Entendeu? Tem que mudar aquilo. Então, ele chega com uma claudicação, então eu tenho que trabalhar com os músculos que estão desequilibrados para poder estimular o correto. E não estimular cada vez mais músculos potentes a trabalhar de formas que não vão me ajudar naquele momento. Tá? Espero aí que tenha ajudado, induzido uma galera aí a procurar informações, a pesquisar, a debater sobre esse assunto. São assuntos que estão sendo levados direto agora para os grandes fisioterapeutas, e eu estou aqui trazendo essa informação porque acabou de sair daqui esse paciente. Estava até mostrando para ele aqui algumas coisas, estava até com um grande joelho aqui, mostrando que o estresse do mecanismo errado de um fortalecimento pode ser prejudicial para o joelho. Gente, dúvidas, anota aí, qualquer curiosidade também, anota aí e vamos embora. Aqui nesse canal aqui é um para ajudar o outro, trazer informações, novidades e agregar cada vez mais para quem está se tratando e para quem é da área que está tratando. Para quem se trata e para quem trata. Tá bom? Um grande abraço aí e traz aí novidade aí, me ajuda aí, ó. Dá um like, divulga nosso canal aí. Obrigado.